Boa noite a todos. Estamos começando o segundo encontro de Educação em Astronomia. Hoje com a fala professor Rodolfo Fortunato de Oliveira falando sobre astronomia e currículo entre encontros e desencontros. Seja bem-vindo, Rodolfo. Agora a palavra está com você. Boa noite a todos. Eu vou projetar minha tela então. Bom, vamos lá então. Hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre astronomia e currículo entre encontros e desencontros. Esse trabalho, né, que eu vou apresentar para vocês, essa conversa que a gente vai ter essa noite, ela é um recorte da minha dissertação do mestrado que finalizei no começo desse ano. E aí eu acabei contemplando duas paixões minhas, a astronomia e o currículo. Então, antes de mais nada, para a gente poder falar, né, da astronomia no currículo brasileiro, eu trago aqui uma pequena discussão, né, apresentação sobre as definições de currículo, porque não faz o menor sentido a gente falar sobre astronomia e não falar sobre o currículo, que é outra pauta do nosso tema. Bom, como vocês estão vendo aí, eu trago a discussão de que o autor Pedra, ele afirma assim que o termo currículo, ele advém da época da industrialização do país, lá dos Estados Unidos. Quando começou essa questão do termo currículo, né? Que a gente, quando vai fazer uma pesquisa sobre esse assunto, ela está muito atrelada, se você faz uma pesquisa quase com professores, a gente acaba, a maioria, pelo menos o que eu acabei vendo, a gente sempre atrela o currículo aos conteúdos escolares, apenas isso. Então, o Pedro ele afirma que o termo currículo ele surge na literatura educacional no início do século XX, quando a gente tem essa industrialização do país, em que você tem uma mudança do saber, né? O saber fazer, né? Da produção familiar para a transformação do poder fazer industrial, que é quando você pega a produção familiar, todos sabiam todo o processo do começo ao fim, e quando a gente vai para o modo industrial, a gente fragmenta esse conhecimento. Então, por conta disso, o Moreira se afirma que, por conta dessa nova concepção, né, advinda do mundo industrial, começou a ser aceita uma nova concepção de sociedade. E, por conta disso, começou a ter algumas mudanças sobre a concepção do que cada um deveria saber nessa linha de produção. Então, Pedra ele afirma que os primeiros estudos sobre o que se designa currículo surgiram nesse contexto, né? Então, a produção industrial ela influenciou as concepções de currículo. Aí eu coloquei, né? A relação entre o termo currículo e organização de conteúdos advém desse cenário, porque houve a reorganização do conhecimento, né, familiar, de eu saber do começo ao fim como eu produzo o meu produto para vender, e depois eu mudo toda essa produção para se adequar ao modelo industrial. Não está indo minha apresentação. Agora foi. Daí eu trago aqui algumas definições de alguns autores. Eu gosto muito de trabalhar com Sacristã. Então, Sacristã afirma que o currículo ele é um território de conteúdos que as instituições de ensino devem abarcar. Ou seja, tudo que a gente que pode ser ensinado e aprendido tem que estar no currículo. E que esses conteúdos são selecionados e organizados para compor ele. O Saviani, né, ele traz uma definição de que o currículo diz respeito a mais que conteúdos. Tem a ver com a cultura, ideias, os hábitos, valores e símbolos e artefatos de uma cultura. O Lobo, ele já afirma que o currículo deve ser compreendido para além de um conjunto de disciplinas. Então, para ele, envolve mais do que apenas o conteúdo. Todas as atividades que ocorrem na escola, seja apontada e direcionada pelo currículo ou não, tudo isso compõe o currículo. E o Arroyo ele afirma, né, que a seleção e organização do currículo ela está perpassada por interesses sociais, políticos, econômicos e culturais. Ele até cita uma parte do livro dele de que é ingênuo a gente pensar de que o que compõe o currículo foi colocado ali sem nenhum tipo de interesse. E o Apple coloca ali, né, que o currículo ele é o resultado de uma seleção. É um conhecimento que foi selecionado e ele é dito como legítimo e característico de uma sociedade. Dito isso, a gente então parte para a astronomia nos primórdios do currículo do Brasil. Antes da gente ter essa ideia sobre, de fato, o currículo, né, quando começa a ideia de um currículo aqui no nosso país,
eu preciso dizer de que a astronomia, o ensino dela no nosso país, ela é muito antiga. Languinardi já apontava que os indígenas brasileiros eles já tinham conhecimento sobre conteúdos de astronomia e esses conteúdos eram passados de geração em geração. Quais eram as provas, né, de que esse conhecimento era passado e que eles sabiam alguma coisa sobre astronomia? As inscrições deixadas em cavernas, tanto por esses grupos indígenas como por outros grupos mais antigos. Adentrando um pouco mais na história, a gente tem muito a imagem dos jesuítas como responsáveis pelo ensino da astronomia no período colonial. Então, eles eram responsáveis pelos estudos, e você tinha o trabalho deles, que era o Rat Studiorum, que compreendia 3 cursos de formação, entre eles letras, teologia e filosofia. E o curso de filosofia era um que contemplava conteúdos de astronomia. Além disso, nessa época, os jesuítas eles atuaram na formação de pilotos marítimos, onde havia o ensino de conteúdos de astronomia, como o uso de instrumentos náuticos, a questão da cosmografia e também astronomia de posição. Porém, a gente sabe que na história a gente teve uma substituição desse ensino jesuítico lá por conta do Marquês de Pombal, lá em Portugal, em que ele meio que intercepta, então, assim, acabou o ensino pelos jesuítas e agora a gente vai trabalhar com as aulas régias. As aulas régias eram, cada professor dava um grupo de atividades, só que a gente ainda não tinha um contexto de um currículo propriamente dito aqui no nosso país. Algumas mudanças que foram ocorrendo aqui no Brasil, né, passado algum tempo, foi quando a família real chegou aqui. Quais foram essas mudanças, né, de acordo com Languinardi? A gente teve a construção do observatório para a Companhia dos Guardas Marinhas e a criação de alguns cursos superiores, como a Academia da Marinha e a Academia Real Militar, nos quais, né, havia um curso de astronomia. Por conta, né, dessa criação desses cursos superiores, nós tínhamos os cursos secundários. A preocupação desses cursos era com que os alunos ingressassem nesses cursos superiores. E esses cursos também continham com o ensino da astronomia a partir dos estudos da cosmografia. Porém, mesmo assim, com todas essas alterações, a gente tendo cursos superiores em que tinham conteúdo de astronomia, esses cursos preparatórios, a gente ainda não tem uma ideia, nesse contexto histórico, de um currículo, né, propriamente dito para o nosso país. Quando isso vai ser estruturado? Quando isso vai ser pensado? Com a criação do Colégio Pedro II, que foi criado em 1837, o objetivo dessa construção desse colégio era para que ele servisse de modelo, tanto para as escolas públicas, como para as particulares da época. Aí as autoras aqui, Rousseau, Leite e Del Carlo, na pesquisa que elas realizaram em 2010, elas constataram que os conteúdos de astronomia que eram lecionados no Colégio Pedro II estavam presentes nas disciplinas de física, geografia e cosmografia em todos os anos do ensino secundário. Eu coloquei aqui para vocês nesse próximo slide essa tabela aqui do lado esquerdo, mostrando todos os anos, o programa, o ano ou a série e as disciplinas. Nesse contexto, nesse estudo que a Rousseau e a Leite Del Carlo realizaram, dentro todo desse contexto aqui de 1850 até 1951, ocorreram 18 reformas educacionais. O que a gente pode perceber nessa tabela? Que tem uma diversificação na quantidade de conteúdos. Se vocês perceberem aqui no programa de 1856, a gente não tem nenhum conteúdo de astronomia, nenhuma disciplina que contemplava os conteúdos de astronomia. E a hora que a gente compara o último ano do estudo, que é 1951, a gente percebe que ela estava todo o primeiro e segundo grau, né? Tanto na geografia geral como na disciplina de física. Essas reformas que as autoras acabaram contemplando nesse estudo perpassou desde a crise do ensino, né, que privilegiava o ensino secundário, que era aquele ensino que eu falei anteriormente, preocupado na preparação dos alunos para ingressar no ensino superior, até a Revolução de 30 e a Reforma Capanema. Porém, os autores Cruz, Reis e Zanardi dizem o seguinte, que mesmo com todas essas reformas, você não tem apenas uma reorganização do ensino secundário propriamente dito, mas também dos conteúdos, né? Essas reformas não só mexeram na organização do ensino,
mas também nas disciplinas. O que vai acontecer? A gente tinha astronomia como disciplina, e diante de todas essas alterações ocorridas por essas reformas, a gente acaba perdendo a astronomia como disciplina específica e ela passa a ser um conteúdo das disciplinas de ciência e geografia no primeiro grau, que a gente consideraria então o ensino fundamental, e física no segundo grau, que seria o ensino médio. Daí, avançando mais um pouco na história, a gente começa a tratar, né, encontrar sobre as LDBs. Surgem, então, as Leis de Diretrizes e Bases da Educação. A primeira LDB foi a de 4.024 de 61. O que essa lei fez? Ela deu uma maior autonomia curricular aos estados, ou seja, os estados tinham como organizar os seus próprios currículos. Se eles têm essa autonomia, a gente ainda não tem um currículo único para o país inteiro, né? Uma uniformidade. Porém, a gente tem algo muito bom nessa lei, que ela trouxe a obrigatoriedade da disciplina de ciências a todas as séries ginasiais. Tentando lembrar o contexto de ciências que estava acontecendo a Guerra Fria, essa questão de quem iria para o espaço primeiro, a questão da Lua. A gente tem que lembrar sempre desse contexto quando a gente fala dessa obrigatoriedade do ensino de ciências. Na sequência, a gente teve a próxima LDB, que foi a 5692 de 71. E ela obrigou o ensino de ciência às 8 séries do primeiro grau. Então, agora a gente tem o ensino de ciências desde da primeira série até o ensino médio, fazendo essa comparação de ensino escolar. Porém, Oliveira diz o seguinte, que apesar dessas mudanças, a gente ter essa sobressaída do ensino das ciências, como a gente viu, né, que a astronomia acaba virando uma disciplina, mesmo assim ela não apareceu no currículo de ciências, apesar de todas as mudanças que essas duas LDBs trouxeram. Oliveira afirma que foi a final dos anos de 1980 que a gente tem os conteúdos de astronomia aparecendo, né, nos currículos de ciência. Nesse período aqui dessas reformas, a gente teve a importação dos projetos norte-americanos. Até cortando a apresentação. A gente tem nesse período das mudanças do ensino de ciências, a importação dos projetos norte-americanos, daquela parceria entre o MEC e o SAID, e nesse mesmo contexto, a gente tem um projeto, né, o professor Rodolfo Caniato, que ele elabora um projeto sobre o ensino de astronomia na educação básica. Avançando mais um pouco, a gente ainda tem um outro apontamento para fazer da LDB 5692, que foi qual? Ela estabeleceu um núcleo comum e obrigatório de disciplinas para o ensino fundamental e médio de todo o país. Por conta dessa lei, a gente começa a ter a elaboração dos PCNs. Então, a partir dessa lei, que a gente começa, né, que o governo começa a se preocupar a construir um possível currículo que ditasse quais seriam os conteúdos mínimos, né, de cada disciplina para a educação básica aqui no nosso país. Aí a gente tem depois a LDB, a mais recente, 9.394, de 96. E essa LDB, que é a terceira, ela acabou reforçando a necessidade de a gente ter uma formação básica comum e, com isso, a gente tem a formulação de um conjunto de diretrizes capazes de nortear os currículos e seus conteúdos mínimos. Ou seja, com a LDB 93-94, nós temos novamente a discussão de a gente ter uma formação mínima, um currículo e falar assim, ó, esses são os conteúdos mínimos que devem ter a educação básica. Diante dessa LDB, o MEC então acaba publicando, depois de todas as consultas e processos, os PCNs para toda a educação básica. Então nós temos a partir daí a publicação dos PCNs 97 de primeira a quarta série, os PCNs do ensino fundamental de quinta e oitava série e os referenciais curriculares nacionais para a educação infantil, em 98, e em 2000 a gente tem a leva dos PCNs, PCN+, para o ensino médio. Então agora, propriamente dito, sobre os conteúdos de astronomia nos nossos currículos. Primeira coisa, RCNE, Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. O RCNE ele tem vários volumes e é o terceiro volume que apresenta quais conteúdos devem ser desenvolvidos na educação infantil. Como esses conteúdos estavam organizados? Em 6 eixos de trabalho. Movimento, música, artes visuais, linguagem oral e escrita, matemática, natureza e sociedade.
sendo então o eixo natureza e sociedade aquele que contemplaria os conteúdos de astronomia. Esse eixo natureza e sociedade ele era dividido em 4 blocos: os lugares e suas paisagens, objetos e processos de transformação, os seres vivos e os fenômenos da natureza. Quando a gente para ler, então, quais eram os conteúdos, né, a gente vê que em fenômenos da natureza apresentava o seguinte: estabelecimento de relações entre os fenômenos da natureza de diferentes regiões, relevo, rios, chuvas, secas, etc. E as formas de vida dos grupos sociais que ali vivem. Participação de diferentes atividades envolvendo, vou enfocar nessa palavra, observação e a pesquisa sobre a ação de luz, calor, som, força e movimento. Esses são os conteúdos. Percebam que a gente não tem menção alguma da astronomia como conteúdo no RCNE. Porém, a hora que a gente pega esse documento e a gente vai ler, nas orientações didáticas desse bloco natureza, a gente tem uma menção sobre poder trabalhar com a astronomia quando o professor ele tem a possibilidade de trabalhar com atividades de observação. Então, era essa menção aqui que eu vou ler para vocês. Os fenômenos relacionados à astronomia também despertam grande curiosidade nas crianças e podem ser trabalhados por meio de pesquisa em livros, fotos, filmes de vídeo, ilustrações e revistas, de experiências simuladas da reflexão. A observação dos fenômenos astronômicos pode ocorrer de forma direta e com auxílio de lunetas e outros instrumentos, desde que sejam tomados os cuidados necessários para não expor os olhos das crianças ao excesso de luz solar. As visitas a observatórios ou planetários podem ser uma alternativa interessante para enriquecer o trabalho com este tema. Então, percebam que no RCNE, os trabalhos na educação infantil, nós não temos a astronomia como conteúdos explícitos. Ela acabou trazendo uma possibilidade de trabalho com uma menção. Agora, você mencionar não vai obrigar, não é um conteúdo obrigatório ao ensino na educação infantil. Ficaria, então, se o professor gosta da astronomia, se ele vai querer trabalhar com isso, ele vai acabar abordando. Então, vocês percebem que a gente tem uma menção e não um conteúdo específico para a educação infantil. Em relação à astronomia e os PCNs do ensino fundamental, a gente tem o seguinte: ela está contemplada muito na disciplina de ciências e uma pequena presença na disciplina de geografia. Então, acabei abordando mais, obviamente, a parte de ciências. Os PCNs de ciências, então, para quem não lembra, eram divididos em 4 eixos temáticos: ambiente, ser humano e saúde, recursos tecnológicos, terra e universo. Esses 3 primeiros eixos, né, ambiente, ser humano e saúde, recursos tecnológicos, contemplavam todo o ensino fundamental. Eles estavam presentes, eu até grifei aqui, né, nos 2 primeiros ciclos. Relembrando que, para quem teve acesso, para quem não conhece, o PCN organizava o ensino fundamental em ciclos de 2 anos. Então, nós tínhamos primeiro ciclo, primeira e segunda série, segundo ciclo, terceira e quarta série, terceiro ciclo, quinta e sexta série, e o quarto ciclo, sétima e oitava série. Então, esses 3 primeiros eixos estavam presentes em todos os anos escolares. Só que o bloco Terra e Universo, que é o que compete aos conteúdos de astronomia, eles eram apresentados apenas nos 2 últimos ciclos. Apesar de que, se você pegasse o PCN dos anos, eu falo dos anos iniciais do primeiro e segundo ciclo, ele traz a seguinte referência: a grande variedade de conteúdos teóricos das disciplinas científicas como a astronomia, a biologia, a física, a geociência e a química, assim como os conhecimentos tecnológicos, deve ser considerado pelo professor em seu planejamento. Então, o professor de primeira a quarta série deveria considerar esses conteúdos. Porém, você não tinha especificado quais conteúdos seriam esses. Era o próximo slide. Você não tem uma explanação do professor de primeira a quarta série, no caso, os pedagogos e pedagogas, quais conteúdos eu trabalho com esse meu aluno de primeira a quarta série? Como eu contemplo? Que forma eu vou trabalhar esse conteúdo de astronomia com esse público-alvo? E ele trazia o seguinte também apontamento, né? Em relação ao eixo Terra e Universo, ele está presente a partir do terceiro ciclo por motivos
circunstanciais, ainda que se entenda que esse eixo poderia estar presente nos 2 primeiros ciclos. Então, assim, o documento ele traz uma menção de primeira a quarta série da possibilidade de trabalhar, compete ao professor abordar isso, porém não deixa claro quais conteúdos o professor poderia trabalhar com seus alunos. Ao passo que no terceiro e quarto ciclo, nós temos sim objetivos e conteúdos bem definidos em relação à astronomia, privilegiando atividades de observação e representação. Então, eu trouxe aqui para vocês qual é o ciclo e quais eram os conteúdos. Então, o terceiro ciclo, como eu falei anteriormente, compreendia a quinta e a sexta séries, aí a gente tinha esses conteúdos. Observação direta, busca e organização de informação sobre a duração do dia em diferentes épocas do ano e sobre os horários de nascimento ou caso do Sol, da Lua e das estrelas ao longo do tempo, reconhecendo a natureza cíclica desses eventos e associando os ciclos dos seres vivos ao calendário. Busca e organização de informações sobre cometas, planetas e satélites do Sistema Solar e outros corpos para elaborar uma concepção de universo. Caracterização da constituição da Terra e das condições existentes para a presença de vida. E valorização dos conhecimentos dos povos antigos para explicar os fenômenos. Então, nós temos, tanto no terceiro ciclo, como agora no quarto ciclo, né, compreendendo agora a sétima e oitava série, os conteúdos bem definidos do que deve ser trabalhado. Sétima e oitava série, então, identificação mediante observação direta de algumas constelações, estrelas e planetas recorrentes no céu do hemisfério sul durante o ano, compreendendo que os corpos celestes vistos no céu estão a diferentes distâncias da Terra. Identificação da atração gravitacional da Terra como a força que mantém pessoas e objetos presos ao solo ou que os faz cair, que causa marés e que é responsável pela manutenção de um astro em órbita de outro. Estabelecimento de relação entre os diferentes períodos iluminados de um dia e as estações do ano, mediante observação direta local e interpretação de informações deste fato nas diferentes regiões terrestres, para a compreensão do modelo heliocêntrico. Percebam que, comparado ao de primeira a quarta série, em que a gente tem menções e compete ao professor trabalhar a astronomia, e tecnicamente fica a critério dele de saber quais conteúdos trabalhar, de sexta a oitava série, nós temos todos os conteúdos bem definidos. Então, a gente vê o quê? Que a astronomia, comparada aqui no ensino fundamental, ela estava muito mais organizada de sexta a oitava série do que de primeira a quarta. Aí, continuando, fechando o terceiro ciclo, comparação entre as teorias geocêntrica e heliocêntrica, considerando os movimentos do Sol, reconhecimento da organização estrutural da Terra e valorização dos conhecimentos historicamente acumulados, considerando o papel de novas tecnologias e o embate de ideias nos principais eventos da história da astronomia até os dias de hoje. A gente também tem algo muito bem delimitado em conteúdos de astronomia nos PCNs do ensino médio. Quais eram esses documentos? Os PCNs, PCN+, e orientações curriculares para o ensino médio. A gente tem que lembrar que os PCNs também trazem a organização do ensino médio por áreas. Então, o volume que compreendia os conteúdos de astronomia era de ciência, natureza, matemática e suas tecnologias. E, mais especificamente, no ensino médio, era a disciplina de física que abordava os conteúdos de astronomia. No caso, no tema estruturante Universo, Terra e Vida. Para vocês verem a diferença do PCN de primeira a quarta série, ou também da educação infantil, da RCMEI, nós temos uma descrição, né, da importância de do porquê trabalhar astronomia com meus alunos, né, que eu coloquei aqui. Proporcionar aos alunos uma visão cosmológica da ciência que lhes permita situarem-se na escala de tempo do universo, apresentando-lhes os instrumentos para acompanhar e admirar, por exemplo, as conquistas espaciais, as notícias sobre as novas descobertas do telescópio espacial Hubble, indagar sobre a origem do universo ou o mundo fascinante das estrelas e as condições para a existência da vida como a entendemos no planeta Terra. Nós temos aqui no PCN do ensino médio uma justificativa do porquê, qual a importância de eu trabalhar a astronomia com os meus alunos. Sendo que no RCMEI e de primeira a quarta série no ensino fundamental nós não tínhamos essa descrição. Fica a critério a gente tem uma possibilidade de. Então, para desenvolver essa visão cosmológica, os conteúdos eles estavam organizados em 3 unidades temáticas: Terra e Sistema Solar,
o universo, sua origem e compreensão humana do universo. Aí a gente tem aí, então, Terra e Sistema Solar. Abordava quais conteúdos? Conhecer as relações entre os movimentos da Terra, da Lua e do Sol para a descrição de fenômenos astronômicos. E compreender as interações gravitacionais, identificando forças e relações de conservação, para explicar aspectos do movimento do sistema planetário, cometas, naves e satélites. A próxima unidade temática, o universo e sua origem. O que ela contemplava de conteúdos astronômicos? Conhecer as teorias e modelos propostos para a origem, evolução e constituição do universo, além das formas atuais para sua investigação e os limites de seus resultados no sentido de ampliar sua visão de mundo. Reconhecer ordens de grandeza de medidas astronômicas para situar a vida e vida humana temporal e espacialmente no universo e discutir as hipóteses de vida fora da Terra. E a última unidade temática, compreensão humana e universo. Conhecer aspectos dos modelos explicativos da origem e constituição do universo, segundo diferentes culturas, buscando semelhança e diferença entre suas formulações. Compreender aspectos da evolução dos modelos da ciência para explicar a constituição do universo através dos tempos, identificando especificidades do modelo atual. Além de identificar diferentes formas pelas quais os modelos explicativos do universo influenciar a cultura e a vida humana ao longo da história da humanidade e vice-versa. Então, percebam que a gente tem nos PCNs algo bem definido de conteúdos de astronomia, de sexta a oitava série e depois do ensino médio. Avançando um pouco agora na história, a gente teve em 2006 a Lei 11.274. O que essa lei trouxe para a educação? Nós temos a mudança, né, em que o ensino fundamental ele passa de 8 para 9 anos de duração. E então o aluno vai iniciar o ensino fundamental agora não mais com 7 anos, mas com 6, né, que seria o primeiro ano. Então agora a gente tem essa nova organização. O ensino fundamental de 8, né, de primeira a oitava série, agora é de primeiro ao nono ano. Mais para frente a gente teve a Lei 12.796 de 2013. Que ela alterou o artigo 26 da LDB. Qual foi essa alteração? Ela acaba incluindo a educação infantil até uma base nacional comum, junto com o ensino fundamental e médio. Como a gente viu anteriormente, antes era só ensino fundamental e médio que a lei acabou contemplando para ter um currículo, né, uma base comum. E agora não. A partir de 2013, a educação infantil também teria que ter um conjunto de disciplinas em comum. Por conta dessa lei, o MEC acabou apresentando novas diretrizes curriculares nacionais, que já ouviu falar das DCNs para a educação básica. O que foram essas novas diretrizes? Elas foram uma revisão das diretrizes da educação infantil e novas diretrizes por conta desse ensino fundamental de 9 anos, também do ensino médio e demais modalidades de ensino. E novamente essas diretrizes, elas acabaram fazendo o quê? Elas pontuam ali estabelecer a base nacional comum, responsável por orientar a organização, a articulação de todas as redes de ensino brasileira. Então, percebam que, desde a segunda LDB, nós temos sempre essa discussão de que a necessidade de um currículo comum, a necessidade de uma base nacional comum para a educação básica. Aí eu coloquei aqui que é um apontamento dos autores Branco e Tchau. O que as DCNs de 2013 fizeram nada mais foi do que retomar as discussões da base nacional, que já era prevista na Constituição Federal de 1988 e que foi reafirmada pela LDB. Os autores até falam. O que as DCNs de 2013 fazem é trazer na pauta as discussões que estão sendo puxadas fazem 30 anos para a gente ter um currículo comum para todo o território nacional. Aí, em 2014, a gente tem a Lei 13.005, que foi a promulgação do Plano Nacional de Educação, que, né, todo mundo deve se recordar, a gente tem 20 metas a serem atingidas pela educação nos próximos 10 anos. Não sei se a gente vai conseguir alcançar. E dentre essas metas, né, que o PNE acaba pontuando, é a necessidade de nós termos essa base nacional comum novamente para o ensino fundamental e ensino médio. Então, é a partir ali do PNDE que pontua novamente essa necessidade de uma base
em que começa a se dar o processo de construção da BNCC, né, da nossa Base Nacional Comum Curricular. Acabou cortando aí, mas a primeira versão da BNCC, eu vou até acho que fechar aqui para que todo mundo consiga ver. A primeira versão da base, ela foi feita de setembro de 2015 até março de 2016 e aberta depois para consulta pública. A segunda versão, que deve cortar aí para vocês, por conta do meu slide, eu conseguisse diminuir o zoom aqui, ela foi elaborada no ano de 2006 e depois já colocada para consulta pública novamente. Após as discussões da segunda versão da base, que foi no ano de 2016, ainda no mesmo ano, em agosto, a gente tem a elaboração da terceira e última versão do documento. É essa terceira versão da BNCC que foi entregue para o Conselho Nacional de Educação e que foi homologada em dezembro de 2017. A gente tem que lembrar que quando a BNCC foi homologada em 2017, o texto aprovado, ele compreendia apenas a educação infantil e o ensino fundamental. O texto do ensino médio, ele demorou. Foi só em 2018 que ele foi homologado. Eu trago esse próximo parágrafo seguinte. Há umas discussões em relação à BNCC. Como eu comentei anteriormente sobre a questão de currículo, alguns autores aqui que eu cito como Antunes, Campiani, Correia, Branco Tchau, Cury, Leonardi, eles questionam a elaboração da BNCC. Até na apresentação do professor Rodolfo Lang, na quarta-feira passada, teve essa discussão, né? Por que a astronomia está tão em voga da BNCC? Ele comentou, talvez alguém que esteja lá dentro, que participou da elaboração dela, gostasse da astronomia e conseguiu colocar ela. Então, perceba, quais são os interesses? Quais são os grupos que estavam envolvidos? Os autores citam, quem decidiu o que são esses conteúdos comuns para todo mundo, para a população brasileira? Aí agora, iniciando as discussões da BNCC, a gente precisa lembrar que a BNCC, ela organiza a educação básica de uma forma diferente dos PCNs. Nós temos a educação infantil e o ensino fundamental, ele é dividido, né, relembrando que agora a gente tem o ensino fundamental de 9 anos, em duas partes. O ensino fundamental, que é os anos iniciais, que é de 1º ao 5º ano, que seria a antiga 1ª, 4ª série, e o ensino fundamental, os anos finais, de 6º ao 9º ano, que antigamente no PCN era de 5ª a 8ª série. E a outra ponto que difere os documentos é a organização dos conteúdos. Então, agora, sobre astronomia na BNCC. Na educação infantil. A educação infantil na BNCC está organizada em campos de experiência. O eu, o outro e o nós, corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. E cada um desses campos tem objetivos definidos de acordo com 3 grupos de faixa etárias. Igualmente ao que a gente viu no PCN, na BNCC da educação infantil, nós não temos uma menção direta aos conteúdos de astronomia. Apesar de que, se a gente pegar o documento e for ler no campo de experiência, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações, nós temos um dos objetivos que diz o seguinte: observar, relatar e descrever incidentes do cotidiano e fenômenos naturais. O documento coloca luz solar, vento, chuva, etc. Então, percebo que, mais uma vez, não fica claro nenhum conteúdo de astronomia. Como pedagogo e professor de ciências, é claro que na hora que se eu fosse trabalhar com os meus alunos, eu pensaria, né, fenômenos naturais, o dia e a noite, conteúdo de astronomia. Então, isso fica a critério novamente no professor de educação infantil trabalhar ou não com alguns conteúdos da área da astronomia. Isso não ficou claro novamente com esse novo documento. Ao passo que nós temos um grande avanço no ensino fundamental. Então, a gente tem que lembrar primeiro, o ensino fundamental está organizado por áreas de conhecimento que se desdobram em componentes curriculares. Cada componente com suas competências gerais e depois competências específicas. E os conteúdos eles estão organizados em unidades temáticas e o conteúdo propriamente dito, ele foi denominado como objeto de conhecimento, e que está
atrelado a desenvolvimento de determinadas habilidades. Igualmente ao PCN, a BNCC ela dá um destaque para os conteúdos de astronomia na disciplina de ciências, e alguns conceitos estão na matéria de geografia. Porém, na minha análise, o que eu encontrei de objeto de conhecimento com conteúdo é o sistema de orientação que está presente no 4º ano do ensino fundamental. Nos demais anos, na parte de geografia, a gente vê alguma coisa de astronomia como habilidade a ser desenvolvida, mas não como conteúdo. Então, os conteúdos da área, a gente, em vez de ter ciência, a gente tem ciência da natureza na BNCC, com 3 unidades temáticas: matéria e energia, vida e evolução e terra e universo. Não preciso dizer que terra e universo é que contém os conteúdos de astronomia. Nós temos aqui, né, eu coloquei para vocês, não vou me ater nessa leitura, vocês podem ver isso depois. Aqui tem uma descrição da unidade temática Terra e Universo, o que busca, né, a partir dos conteúdos dela. E o ponto-chave da gente falar da mudança de PCN para BNCC, como já comentei anteriormente, é que agora, finalmente, nós temos os conteúdos de astronomia em todo o ensino fundamental, do 1º ano ao 9º ano. Então, eu coloquei aqui para vocês o ano e os objetos de conhecimento que seriam, então, no caso, os conteúdos. Esse aqui são dos anos iniciais, estão no 1º ano, escalas de tempo. No 2º ano, movimento aparente do Sol no céu e o Sol como fonte de luz e calor. No 3º ano, características da Terra, observação do céu e usos do solo. No 4º ano, nós temos pontos cardeais, calendários, fenômenos cíclicos e cultura. Já no 5º ano, nós temos constelações e mapas celestes, movimento de rotação da Terra, periodicidade das fases da Lua e instrumentos ópticos. Percebam que avanço de que no PCN eu tenho possibilidade de o professor trabalhar e agora eu tenho, esses são os conteúdos que devem ser trabalhados. Já nos anos finais do ensino fundamental, que compreende ao 6º ao 9º ano, nós temos 6º ano, forma, estrutura e movimentos da Terra, 7º ano, composição do ar, efeito estufa, camada de ozônio, fenômenos naturais, placas tectônicas e deriva continental. No 8º ano, sistema Sol, Terra e Lua, compreendendo aí os movimentos da Terra, da Lua, as fases, eclipses e clima. Posso falar com propriedade porque é o ano que eu estou lecionando aqui na Prefeitura de Lençóis. E no 9º ano nós temos composição, estrutura e localização do sistema solar no universo. Além da astronomia e cultura, vida humana fora da Terra, ordem de grandeza astronômica e evolução estelar. Ainda, falando sobre o ensino fundamental, a BNCC ela traz mais um avanço, ela traz uma justificativa de se trabalhar com a astronomia já nos anos iniciais. Então, por conta desse avanço, eu vou pedir licença porque eu vou ler essa parte. Os estudantes dos anos iniciais se interessam com facilidade pelos objetos celestes, muito por conta da exploração e valorização dessa temática pelos meios de comunicação, brinquedos, desenhos animados e livros infantis. Dessa forma, a intenção é aguçar ainda mais a curiosidade das crianças pelos fenômenos naturais e desenvolver o pensamento espacial a partir das experiências cotidianas de observação do céu e dos fenômenos a elas relacionados. A sistematização dessas observações e o uso adequado dos sistemas de referência permitem a identificação de fenômenos e irregularidades, que deram à humanidade, em diferentes culturas, maior autonomia na regulação da agricultura, na conquista de novos espaços, na construção de calendários, etc. Percebam que avanço, nós temos uma justificativa tremenda por que deve-se trabalhar com a astronomia já nos anos iniciais, não deixar apenas para os anos finais do ensino fundamental. Agora, em relação ao ensino médio, a BNCC ela traz também a organização do ensino médio por áreas do conhecimento. Então, nós temos linguagem e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas. Essa alteração tem a ver com a Lei 13.415, em que ela tentou, pelo menos diz um documento, desmembrar esse ensino tão caótico do ensino médio e tão conteudista, né, que a gente tem a presença dos itinerários formativos. Cada uma dessas áreas do conhecimento apresenta as competências específicas. Conteúdos de astronomia está, então, na área de ciência, natureza e suas tecnologias. O que essa área propõe? Um aprofundamento do que foi trabalhado no ensino fundamental,
de matéria e energia, vida e evolução e terra e universo. Se vocês pegarem o documento, né, já tiveram a possibilidade de ler ele, na parte de matéria e energia, a gente tem um aprofundamento de situações e problemas. E as unidades temáticas lá que a gente vê no ensino fundamental, vida, evolução e terra e universo, elas acabam se fundindo, formando uma nova unidade, vida, terra e cosmos. Então, é nessa unidade que a gente tem os estudos sobre a origem da evolução do universo e da vida no planeta Terra. Para eu conseguir desenvolver esses conhecimentos dentro desse eixo, a área de ciência da natureza e tecnologia ela tem 3 competências específicas. A primeira é analisar fenômenos naturais e processos tecnológicos, com base nas interações e relações entre matéria e energia, para propor ações individuais e coletivas que aperfeiçoem processos produtivos, minimizem impactos socioambientais e melhorem as condições de vida em âmbito local, regional e global. Próxima, analisar e utilizar interpretações sobre a dinâmica da vida da Terra e do cosmos, para elaborar argumentos, realizar previsões sobre o funcionamento e evolução dos seres vivos e do universo e fundamentar e defender decisões éticas e responsáveis. E a última 3, investigar situações e problemas e avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprias da ciência da natureza, para propor soluções que considerem demandas locais, regionais ou globais. E comunicar suas descobertas e conclusões a públicos variados em diversos contextos, e por meio de diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação. Percebam que dentre essas 3 competências para ser desenvolvido nessa área, é a competência 2 que acabou contemplando os conteúdos de astronomia. Então, o que ela acaba trazendo é, cada uma dessas competências, elas são atreladas a algumas habilidades. Então, se você pegar a habilidade, a competência 2, nós temos as seguintes habilidades a serem desenvolvidas no ensino médio. Analisar e discutir modelos, teorias e leis propostas em diferentes propostas e culturas para comparar distintas explicações sobre o surgimento e a evolução da vida da Terra e do universo, com as teorias científicas aceitas atualmente. Elaborar explicações, previsões e cálculos a respeito dos movimentos e objetos da Terra, na Terra, no sistema solar e no universo, com base na análise das interações gravitacionais, com ou sem uso de dispositivos e aplicativos digitais. Analisar a evolução estelar associando-a aos modelos de origem e distribuição dos elementos químicos no universo, compreendendo suas relações com as condições necessárias ao surgimento de sistemas solares e planetários, suas estruturas e composições, e as possibilidades de existência de vida, utilizando representações e simulações, com ou sem uso de dispositivos e aplicativos digitais. Percebam que, se a gente voltar a fazer uma comparação dos PCNs, em que a gente tinha os conteúdos fixados na disciplina de física, a BNCC ela acaba quebrando, ela diluindo as disciplinas, nós temos apenas as áreas, e que essas habilidades devem ser desenvolvidas durante o ensino médio. Só que ela não propõe o quê? Vai ser na disciplina de química, de física, de biologia, ou você consegue trabalhar todos esses conteúdos com as 3 disciplinas. Aí, para fechar essa apresentação, eu faço alguns apontamentos finais. Que, apesar da BNCC ela não apresentar de forma clara os conteúdos de astronomia, tanto para a educação infantil, né, se assemelhando ao RCNEM, e para o ensino médio, ela trouxe alguns avanços, que foi o quê? A presença da unidade temática Terra e Universo em todo o ensino fundamental. E no ensino médio, pela unidade temática Vida, Terras e Cosmos. Aí eu faço uma indagação, um questionamento para vocês, na verdade, para a gente chegar nos nossos debates agora. É nítido, então, que a elaboração de um currículo ele não vai se dar nunca por acaso, havendo sempre um interesse, desejo ou objetivo por trás dele, como eu coloquei nas definições de currículo. A organização, os conteúdos foram contemplados e como eles estão dispostos estão relacionados a propósitos e necessidades. Meu questionamento final é, será que o que está no currículo prescrito, o Sacristan fala que desde que o currículo é elaborado pelas instâncias oficiais, por exemplo, o BNCC é um currículo prescrito.
até ele chegar no currículo que nós, professores, utilizamos em sala de aula, que é o currículo em ação, será que ele vai ser o mesmo? Será que tem um currículo oficial, de fato vai ocorrer no dia a dia da sala de aula? Ou será que nós vamos ter algumas mudanças aí nesse percorrer do currículo, nessas alterações que ele sofre? Essas são algumas referências que eu acabei utilizando na minha apresentação. E é isso, obrigado. Obrigado, Rodolfo. Agora a gente tem tempo para perguntas. Então, vocês podem levantar a mão para fazer a pergunta. A mão no dispositivo do Zoom, tá? Ou podem fazer a pergunta diretamente ali no chat, como preferirem. Temos aqui um comentário da Maria Alice, que ela adorou, que situa bem o professor da rede básica. Se o pessoal não for fazer pergunta, eu já estou com uma lista grande aqui de perguntas. Peço desculpa se eu fiz uma apresentação um pouco rápido, mas por conta do tempo, se eu ficasse fazendo leitura, e isso é uma coisa que vocês depois podem fazer com calma, está nos documentos, a gente perderia muito tempo. Então, a ideia é trazer essa explanação geral, né, do que eu consegui trazer desse histórico da astronomia nos 2 anos corridos de mestrado, para a gente poder debater mesmo. Não, acho que foi bom, deu para a gente entender como se situou esse currículo. E, na verdade, a primeira questão aqui, começando pelo final, né, de se o currículo em ação vai ser esse, a gente volta para a formação dos professores, né? Então, com esse currículo gigantesco de astronomia, né? Quem gosta de astronomia vai se deleitar com um currículo desses, mas eu diria que aí passados 20 e tantos anos trabalhando com astronomia, eu acho que ainda ia ser difícil cumprir com todo esse currículo. Então, para alguém se formar num curso de física ou de ciências e encarar esse currículo vai ser um desafio muito grande. Nós temos aqui uma pergunta da Milena. Rodolfo, primeiramente, parabéns pela apresentação. Você traz o currículo básico e como relacionar com a formação de professores e seus currículos na academia. Como correlacionar? Que nem você acabou de comentar, Guilherme, se a gente tem aí agora uma gama enorme de conteúdos de astronomia para o professor lecionar desde o primeiro ano até o 9º ano, a formação de professor vai ter que ser repensada. Na live do professor Rodolfo Lang, teve uma colega que estava fazendo uma pesquisa, ela falou que era pedagoga, ela perguntou se era a única, eu falei, não, você não está sozinha, eu também sou pedagogo, e na minha formação mesmo, eu não tive conteúdo de astronomia. Então, você acaba assim, como eu vou trabalhar com o meu aluno se eu não tiver essa formação? Então, a formação de professores, ela vai ter que ser repensada na academia. Já lá nos cursos de licenciatura. Porque, o que o professor Rodolfo falou, se você não tem um professor ali que gosta de astronomia e que vai defender ali, ó, tem que ter no currículo de licenciatura em física, licenciatura de biologia, na pedagogia, tem que ter astronomia, a faculdade não vai ofertar essa disciplina, não vai ter contemplado isso no currículo. Então, o que acontece? A gente tem a BNCC, que mudou totalmente os livros, e na EPC também eu apresento a parte do currículo porque eu falo da análise dos livros depois. Tem essa mudança. Então, agora vai ter que ser repensada essa formação dos professores, porque se todo mundo agora vai ter que trabalhar astronomia, e uma mudança muito, que eu falo como professor, quando eu pegava minhas aulas aqui em ciências na prefeitura, e era ainda de acordo com o PCN, eu já falava quais turmas eu conseguiria pegar, porque a gente sempre acaba se familiarizando melhor com um conteúdo do que outra. Então, eu sempre lecionei ciências aqui. Então, se eu pegasse a 5ª série, é esse conteúdo. Com a BNCC, isso se encerra. A gente tinha antigamente química e física só no 9º ano. Química e física foi diluída em todo o ensino fundamental, né, 2, desde o 6º ao 9º.
Astronomia, eu estou trabalhando com meus alunos do 8º ano. Aí aparece lá, leis de Kepler. Se eu não tive isso na minha formação como biólogo, isso que a minha formação como biólogo é numa faculdade particular, como na pública, porque eu também tenho amigos, e a gente nunca vê esse cuidado com a disciplina da astronomia, como que eu vou lecionar isso agora em sala de aula? É onde a gente acaba como professor, dada a nossa correria do dia a dia, com 500 mil turmas, com um monte de aluno aí para poder ensinar, dar nota e por aí afora, se a gente não toma cuidado, a gente vai fielmente no livro, que pode conter algum erro, ou procurar na internet, que se a gente também não tomar cuidado, a gente vai encontrar aqueles erros crassos. Então, agora a academia vai ter que rever essa formação de professores já na licenciatura, ou ofertar os cursos, né, os cursos de formação continuada, o que é o caminho, porque a gente vai ter que lidar com a astronomia a partir de agora, desde o 1º ano. O Eduardo Henneman colocou aqui, parabéns, ótimas informações. Como fazer para adequar o professor a esse novo currículo, já que muitos não são inseridos na temática de astronomia em sua graduação. Acho que isso torna a abordagem de astronomia, principalmente, nos anos iniciais, mais escassa. E depois, logo em seguida, ele botou, respondido. Então, eu já ia falar, Eduardo, boa pergunta, eu não sei te responder, na verdade. Porque, como pedagogo, eu trabalho astronomia, meu trabalho com astronomia ela é muito recente. Eu sou formado primeiro em ciências biológicas, depois em pedagogia. O meu TCC na pedagogia foi trabalhar com astronomia porque eu não tive isso na minha formação, porque eu gosto do conteúdo. Então, eu não tive isso na minha formação. Em ciências foi uma abordagem que, assim, totalmente não tem a forma como ela foi trabalhada, não tinha como usar isso em sala de aula. E na pedagogia eu também não tive. Então, a gente tem que acabar correndo atrás desse prejuízo durante a nossa formação, porque nenhum curso é perfeito. Sempre vai ter alguma coisa que vai ficar faltando. Só que agora, por conta da BNCC, a gente vai ter que repensar com muito cuidado, com muito carinho, os cursos de formação de professores. Não como algumas conversas que, em vez de a gente ter o curso específico de biologia, química e física, colocar tudo aí numa salada de fruta novamente, ter aquele curso que é núcleo comum e depois diversifica, é uma coisa muito perigosa. A gente tem que ter essa formação e vai ter que ser revisto cada universidade, vai ter que rever como vai preparar esse professor. Nós que já estamos formados, a gente vai ter que estar sempre antenado e tem que correr atrás. Eu não tenho outra palavra. O Luizan colocou aqui também, parabéns, Rodolfo, pela apresentação. A minha dúvida é relacionada aos docentes que já se formaram há algum tempo. Devem limitar seus livros e materiais disponibilizados, que muitas vezes não são confiáveis. O que fazer, uma vez que não são poucos docentes? Eu acho que, bom, essa é a minha opinião pessoal como professor, eu acho que a gente precisa sempre estar conversando com os nossos pares. Uma coisa que eu não coloquei na minha fala, que isso foi pontuado na presença do Rodolfo, a BNCC ela não é currículo. A BNCC ela é uma base que pontua conteúdos mínimos e que, infelizmente, a leitura dela por todos os estados, configurando ela como um currículo, é isso que vai ter, ela dá a base do mínimo. Compete a cada estado, né, a prefeituras que têm currículos próprios, estudar a BNCC, contemplar esses conteúdos mínimos e abarcar. Em relação à nossa formação, a gente que já está formado, eu acho que sempre você está discutindo com os seus pares e sempre falar, eu achei esse conteúdo, eu acho que você trazer possibilidades. Eu acho que, como professor, a gente sempre que tem alguma informação nova, compartilhar com os nossos pares. Sempre falar o seguinte, tomar muito cuidado com o livro, porque a gente sabe que o livro, ele, apesar de ele ter todo um critério para ser aprovado, chegar na escola, né, que é a função do PNLD, a gente tem alguns erros ainda ali. Então, se o professor sempre fala assim, não, eu vou me delimitar ao livro, se ele não procura a mais, e eu sei que é difícil, não estou de forma alguma falando, o professor não corre atrás, ele tá, mas eu sei como que é corrido a nossa vida como professor. Então, assim,
Quando você tem um professor, você poder trazer, olha, eu fiz tal curso, olha, tal faculdade está ofertando. Olha, de quarta-feira o professor Guilherme está apresentando pessoas que falam da astronomia. Porque a gente começa a repensar para o professor ver que o livro não é o único meio, que nem eu falo com meus alunos. Não fica só no livro. Vocês têm várias informações, vários meios de se informar. Só que vocês têm que saber onde pesquisar. O professor Rodolfo colocou que no site dele tem vários links confiáveis. E a gente saber fazer essa leitura, estudar, para poder interpretar o que tem no livro e fazer até possíveis correções para falar, olha, tá vendo isso daqui? É esse olhar criterioso que a gente deve ter. Não é uma coisa fácil dada a nossa vida como professor, mas é algo que a gente tem que tentar ter no nosso dia a dia. Tem mais uma aqui da Milena. Pensando que nos anos iniciais do ensino fundamental tem uma carga considerável de astronomia, não poderia ou deveria ser ministrada em conjunto com professores de ciências, ao invés de unicamente por pedagogia? Milena, meu sonho de consumo. É meu sonho de consumo, porque eu acho que é que quando a gente fala dos anos iniciais com o pedagogo, a gente tem que tomar um certo cuidado porque o aluno, pelo menos assim, a meu ver, se a gente trabalhar com muitos professores, o aluno ele acaba ficando perdido. Eu falo isso porque eu tenho também uma turma de sexto ano esse ano, e então você sai de uma fase que você tem, acho que no máximo uns 3 professores, que acho que o professor pedagogo, a professora pedagoga, a pedagoga porque sua maioria é mulher, pelo menos aqui na rede de Lençóis. Trabalha todos os conteúdos. O outro professor seria da língua inglesa e de educação física. Eu acho que sim, deveria, na minha opinião, deveria ter assim, pedagogo, língua portuguesa, pedagogo, matemática e ciências, por exemplo. Ou ter esse trabalho em conjunto. Eu acho que eu acredito que escolas particulares devem ter essa... É que eu falo pela minha realidade, tá, gente? Na onde eu estou, na educação básica e ensino público, a gente não tem essa conversa. Mas, por exemplo, eu estudei na escola particular e eu ainda lembro que na terceira, eu sou da época das séries ainda, tá, gente? Dos terceiros. Na minha terceira e quarta série, eu tinha mais de um professor, então uma professora minha era só de matemática e ciências. Então ela dominava muito mais esse conteúdo, porque ela não tinha que se preocupar com as outras disciplinas. Eu acho que deveria ter esse trabalho, porém precisaria ver como trabalhar esse conteúdo e essa questão de quantidade de professores por conta dos alunos, né? Eles até aprenderem a lidar com mais de um professor leva um tempinho. Então, o que a gente fala que no sexto ano o aluno ele está passando por um processo de transição. Então, não pode ser chegar lá no sexto ano e eu dar conteúdo e dar um monte de coisa, coitado do aluno está perdido. Deveria ter, mas tem que ser feito, pelo menos a meu ver, com muito cuidado, com muito critério, porque às vezes a gente pensa, vamos ajudar os alunos, a gente acaba bagunçando. Mas acho que aí vai depender também da rede. Mas para mim seria melhor se tivesse essa separação, sim. Tem aqui um comentário da Magda. Muito bom, parabéns pela explanação sobre a evolução da astronomia no museu e na história do Brasil. Para o professor, essa construção do conteúdo desenvolvido em vários anos dos ciclos é importante para a sua formação. Tem aqui da Camila. Acho que a formação do professor de pedagogia também deveria contemplar maior carga horária e melhor qualidade em ciências, pois afinal é esse professor que oferece a primeira visão de ciências para as crianças. Tem mais um outro comentário aqui. Sim, na particular tem professores especialistas no Fundamental 1. Vocês querem fazer algum comentário sobre essas colocações? Essa que eu falei antes, né? A questão de como você tem a educação básica pública, ela, né, funciona de um jeito, a particular outra. Então, a gente vê essas diferenças. Em relação aos conteúdos da pedagogia que foi apontado aí, eu concordo. Eu vou fazer só uma ênfase seguinte, eu coloquei ali que a gente sempre tem que repensar como o currículo é construído. Não só o currículo da educação básica, como os currículos de todos os cursos de graduação. Então, quando você tem, eu vou falar pela minha formação, eu tive 2 disciplinas, um enfoque na matemática e na língua portuguesa.
Depois que eu acabei o curso, o meu curso ele passou por uma reestruturação. Eu fiz a pedagogia na Unesp ali do campus de Bauru, e que, novamente, a matemática e a língua portuguesa têm ênfase. Por quê? Porque na sala de aula você tem, vou chutar por alto, 5, 6 aulas de português e matemática, ciências são 3, geografia são 3. Então perceba a questão dessa balança. Por isso que muitas vezes a gente não tem esse foco nas ciências, porque o currículo na sala de aula ele contempla mais a matemática e a língua portuguesa. Então ele vai preparar mais o professor para a língua portuguesa e matemática do que para as outras disciplinas. Aí fica essas lacunas de ensino e também vai depender de qual professor você vai ter na graduação que vai lecionar, e às vezes ele pode contemplar ou não tais conteúdos que podem ser ensinados na educação básica depois nos anos iniciais. Tem mais um comentário aqui do Eduardo. Creio que a educação em si precisa mudar. Por exemplo, sou professor de física e o que é abordado na disciplina na educação é muito voltado na física clássica, que é o mais abordado em vestibulares, Enem, etc. Astronomia e física moderna só é abordado se o professor tem interesse em algo fora do comum. Mas muitas vezes acaba sendo difícil devido a pouca carga horária disponível. Acho que fecha com o teu comentário mais recente, né? Como que é o nome dele que falou agora? Você leu? Eduardo Henneman. Eduardo, para você ver, lembra que a gente no começo, quando eu falei do currículo, quando tem a formação dos cursos superiores, que o ensino secundário ele é voltado para preparar o aluno para esses cursos? O que é o nosso ensino médio atual? Nosso ensino médio atual, eu como professor Rodolfo, eu gosto de lecionar no ensino fundamental, e não no ensino médio, por conta disso, porque o ensino médio ele é totalmente voltado, ele, na minha visão como profissional, ele fecha o aluno a simplesmente ao vestibular. Claro que o aluno, né, você ir para o ensino superior, formidável, mas você acaba, como você falou, por que é só a física clássica, então? Porque no ensino médio ele é regido pelos vestibulares. Então você não vai ter um conteúdo que não vai estar sendo contemplado. Principalmente quando a gente fala das escolas particulares, que é o que movimenta a propaganda. Ó, nossos alunos passaram. Então, o que acontece? É tudo uma coisa correlacionada. A gente tem educação infantil, o ensino fundamental, uma coisa eu falo entre aspas, mais livre, a formação parece mais assim, cidadão, um contexto maior para você poder trabalhar com seus alunos. Eu sempre senti no ensino médio essa visão do aluno simplesmente, visão minha como profissional, como um número a chegar no ensino superior. É formidável que a gente consiga, que a gente tenha capacidade, que a gente tenha possibilidades de chegar lá. Porém, não se limitar ao ensino superior, não se limitar ao vestibular. Mas, infelizmente, o vestibular, ele rege o ensino médio. Por isso que a gente tem esses conteúdos ainda que você falou, clássicos da física, por exemplo. Aproveitando, né, para puxar a brasa para o meu assado também, né? Tu colocou lá nos documentos, né, o quão valioso pode ser o trabalho em conjunto com planetários e observatórios. Eu sempre recomendo nessas buscas de materiais confiáveis as instituições confiáveis, né? Por exemplo, materiais em universidades, sites de universidades, planetários e observatórios. Mas quantos professores que às vezes nem sabem, né, Guilherme, que tem um observatório, a gente às vezes vê no observatório de Bauru, que a gente recebia os professores, eu nem sabia que em Bauru tinha um observatório, cidades aqui próximas, né, minha sou de Lençóis Paulista, tem professores que não sabem. Então, essa questão da gente sempre estar divulgando a importância da ciência, desses espaços, né, além da escola, olha, tem possibilidade de fazer propaganda, porque muitas pessoas não vão porque não sabem. Ou quando querem ir, no caso, querer levar os alunos, tem uma burocracia tremenda para poder levar os alunos. Tem essas duas balanças. Sim. E às vezes sabem que existem, mas não sabem do papel educativo do espaço, né? Também.
Acha Assim, que às vezes talvez aborde alguma astronomia muito rebuscada, astronomia que só um astrônomo vai saber e não é assim. Pode acontecer também. pessoal, mais alguma pergunta? Apareceu uma aqui do Gleison. Concordo. Concordo, Eduardo. Acho que ele te confundiu aqui o nome. Ah, tá. Ah, não, concordou com o Eduardo de cima. O comentário de cima era do Eduardo. E Ah, tá concordou ok. com o Eduardo. É. Já fiz esse questionamento. O currículo pode até constar algo relacionado à astronomia, porém são muitos problemas que levam o professor a fugir dessa temática. Por isso que existe a necessidade da predisposição do professor em abordar esse assunto. Pois se a gente for se acomodar por esses problemas, nossos alunos nunca verão astronomia na educação básica. Uma das soluções seria trabalhar de forma didática. As possibilidades de trabalho são muitas, mas eu ainda acho que essa questão da questão da gente se acomodar, e como essa, se acomodar eu acho que não, mas eu acho que é a questão do receio e do medo. Porque se eu não tive, como é que eu vou trabalhar? Eu vou enrolar o meu aluno? Porque o aluno ele percebe quando o professor domina ou não. A gente, quando na graduação, fala, nossa, o professor está enrolando, nossa, o professor sabe o que está falando. E na educação básica é assim também. O aluno ele percebe quando a gente está explicando, a gente tem o domínio do conteúdo. Ou ele percebe quando a gente fica na dúvida, porque mesmo de passado todos esses anos, na educação básica, o aluno ele enxerga o professor como a máxima da informação. Apesar de todos os meios de comunicação existentes, a gente ainda é na visão do aluno, isso na minha concepção, de que o que a gente fala é lei. Então, se a gente não domina, então não é essa questão de só se acomodar, mas eu acho da questão da gente não ter tido isso na nossa formação. É claro que a gente não tem, a gente fica conformado bonitinho lá no nosso papel. Aquilo que eu tenho que passar, tudo bem. Mas a gente tem que ver esses dois lados também. Talvez tem professor que esteja com, pode acontecer, como tem professor que tem medo e receio de ensinar e tem vergonha de perguntar para os pares. Por isso que eu falo, o quão importante a gente ter sempre esses diálogos dentro da escola entre os nossos pares. Do PEB 2 ao PEB 1 da educação infantil. É uma coisa que eu sempre bati na tecla como profissional. Eu não entendo até hoje por que essa diferença do professor da educação infantil, Fundamental 1, com Fundamental 2 para o ensino médio. Para mim, todos nós somos professores, com suas particularidades. Cada um de nós tem o seu valor. A gente deveria conversar a mesma língua para poder ensinar nossos alunos. E a gente não vê isso. Pelo menos eu não vejo isso em alguns lugares. Então, eu me questiono do porquê que a gente tem sempre essa quebra infantil, Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio. A gente deveria ser um corpo totalmente unido para falar a mesma língua e poder ter esses espaços. Ah, eu não sei tal isso, você pode me ajudar? Porque a gente acaba tendo também vergonha. Eu não vou querer falar para o meu colega de serviço que eu não sei tal conteúdo. Pode acontecer. Tem um comentário aqui, não sei de quem que é, porque o nome está como meu PC. Está na hora de colocar, ver a astronomia como conteúdo relevante nos currículos, pois é visto como secundário. Pessoal, alguma pergunta mais? Algo mais específico para a gente perguntar para o Rodolfo? Ah, a Camila queria comentar, mas não consegue levantar a mão. Pode abrir o microfone e falar, Camila. Oi, pessoal. Oi, Rodolfo. Olá, Estão me Camila. ouvindo bem? Tudo jóia? Tô te ouvindo, tô vendo você também. Pode falar. Eu sou professora na Federal do Sul e Sudeste do Pará e eu atuo num curso de Ciências Naturais, que é uma modalidade em extinção hoje, né? Quase não há mais cursos de ciências, né? E, e aí agora, com a BNCC e tudo mais, né? Não só na área de astronomia, mas em ciências em geral, que traz a BNCC traz uma visão mais interdisciplinar, você não trabalha só com a química, só com a física, só com a biologia. Então, o que eu vejo é que geralmente os professores de ciências dos anos finais são biólogos, né? Ou
em algumas situações eventuais, são químicos, são físicos, mas tem uma formação muito específica. E aí, ele não dá conta de dar todos esses conteúdos, né, dessas áreas individuais. E na parte de astronomia surge também até geografia agora, né? Então imagina eu como professora de física, como que eu vou abordar todos esses conteúdos, né, em ciências? E aí o que eu tenho pensado ultimamente é que talvez, e aí eu pergunto para o Guilherme, pergunto para você, para quem mais quiser se manifestar, será que os cursos de ciências não voltam agora com mais força, devido a essa formação mais interdisciplinar que é oferecida, né, ou que supostamente deveria ser oferecida, né, que profissional de ciências, ele estuda química, ele estuda física, estuda astronomia, né? Então, o que vocês acham? Será que os cursos de ciências voltam, continuam em extinção? O que vocês pensam a respeito? Bom, eu acho, na minha opinião, eu acho que deveriam voltar. Porque, como você comentou, eu sou formado em ciências biológicas. Eu posso falar para você o seguinte: eu fui formado para dar aula de biologia e não de ciências. Porque é ciências biológicas, mas assim, entre a palavra ciências e biológicas, a biológica está 90% e a ciência uns 10% aí, na minha formação. Porque se você pegar, né, eu tenho uma colega minha que depois que fez biologia comigo, ela fez o curso de Ciência da Natureza pela USP. E eu vi a grade, então, né, é uma coisa que eu sempre gostei, é analisar a grade de curso. Então, você vê a carga horária das disciplinas, o cuidado que você tem nessa formação. Talvez com a BNCC, isso seja, alguns cursos sejam revistos, talvez o curso de ciências, de fato apareça o curso de licenciatura em ciências da natureza, e o curso de ciências biológicas permaneça, porém, eu tenho algum receio do seguinte: será que pode acontecer de que os cursos de ciências, porque a gente viu, né, no ensino médio agora pela BNCC, não está especificado as disciplinas, né? Física, química e biologia, por exemplo. Será que a gente não corre o risco para a gente voltar naquela época que a gente acaba vendo uma história, Guilherme pode falar um pouco melhor do que eu, quando a gente tinha aqueles cursos que era licenciatura em ciências, acho que falava ênfase, né? ênfase em que você tinha 2 anos no núcleo comum, por favor, corrijam caso eu esteja errado, tá? E depois você tinha os 2 anos específicos. Porque eu escutei uma conversa um tempo atrás da ideia de pegar e colocar tudo num balaio de gato, gente da biologia, da química, da física, da matemática, na disciplina, sei lá, de cálculo 1, por exemplo, e depois especifica, mas não, peraí, apesar de nós sermos da área de ciências, os biólogos, as ciências biológicas têm a sua especificidade, os químicos têm outra, os físicos, os matemáticos têm outras. Então, eu entro no conceito, eu fico assim na dúvida, se for aparecer, como vai ser organizado esse curso? Porque a gente tem várias, né, na literatura está colocando como era complicada essa formação, núcleo comum e depois especificar, que não abrangia tudo. Eu acho que seria uma boa ter esses cursos de licenciatura em ciências e até assim, eu acho que já passou da hora dos cursos de ciências biológicas se ausentarem. Porque quanto o curso de ciências biológicas, licenciatura, é uma falsa licenciatura e na verdade é um bacharel? Porque assim, vamos ser sinceros, eu quando entrei na graduação de biologia, eu fiz 1 ano de bacharel, porque eu não queria ser professor. Aí eu mudei aula e gostei, vai vendo. Mas tem muita gente que faz uma licenciatura e não quer ser professor. A gente tem esses casos. E a gente tem esses cursos em que a grade de licenciatura, se você analisar bem, você tem um monte de... As disciplinas, a gente fala as específicas e as pedagógicas. A pedagógica é uma coisa ou outra. Então, você sabe, será que também não está na hora de, além desses cursos de ciências talvez reaparecerem, como você comentou, será que já não passou da hora, pelo menos ao meu ver, dos cursos de ciências biológicas serem de fato revistos e ver que nós, professores de ciências, temos que dar, além da biologia para o ensino médio, as ciências? Porque eu vejo que isso não é um problema só da particular da onde eu vim, não. Eu vejo muitas críticas também de como está a grade de algumas faculdades públicas. Eu fico nesse embate.
que a gente tem que rever se volta, como que volta. Eu tenho esses apontamentos. E essa sua reclamação quanto à biologia ser mais um bacharel ocorre na física também, né? Ocorre na química. Então, acho que é uma questão assim, geral das licenciaturas nas áreas de ciências, né? Separa-se muito disciplinas pedagógicas, disciplinas de conteúdo específico, né? E não é feita assim, essa conexão mostrando que para que você está fazendo esse curso? Para ser professor disso, né? Então, talvez falte isso em todas essas áreas, na verdade. E não só nos alunos, mas isso falta, desculpa, mas no corpo docente do programa, do curso mesmo. Falta eles entenderem que é uma licenciatura e não um bacharel. A gente precisa, para mim, pelo menos ao meu ver, precisa rever esses pontos aí na formação inicial já. Guilherme tem uma outra visão? Com relação aos cursos de ciências, né? Esses cursos eram os conhecidos como 2+2 ou 3+1, né? Que se dividia o curso. Mas aqui a Unipampa, né? Que foi criada em 2006, a gente tem cursos de licenciatura em ciências em 3 campos, né? Não sei exatamente como são as estruturas curriculares deles, mas voltar nos cursos de ciências sem cair nessa armadilha de voltar para estruturas compartimentadas é que se deveria trabalhar ciências nesses cursos, né? Não pode correr o risco de ter as disciplinas de biologia 1, 2, 3, química 1, 2, 3, física 1, 2, 3. Daí não adianta nada, tu continua formando o mesmo. Não, na verdade, tu passa a formar pior, né? Porque eu acabei de falar para vocês que a gente vai ter daí um curso de astronomia, tem um curso de astronomia na BNCC. Né? Aquilo ali é a minha disciplina de fundamentos de astronomia aqui na Unipampa, que não tem tempo para dar tudo aquilo, né? Então, a gente teria que ter um curso genuinamente de ciências, onde a gente não divide o que é física, o que é química e o que é biologia. Né? Então, é algo bastante complexo para se dar. Não sei se tem algum lugar que consegue fazer isso com maestria. Temos aqui mais uma aparecendo no chat do Vitor Amorim. Olá, Camila, sou aluno de licenciatura em Ciências da Natureza da USP. Eu concordo com você e acredito que possa ser crescente a demanda por licenciatura em Ciências da Natureza. Acredito ainda que as licenciaturas em Física, Química e Biologia deveriam conversar mais entre si também, para haver uma formação mais integrada. Acho que a gente voltou nesse assunto, né? É ter uma formação e não uma dividida em 3. Sim, porque tem aquela visão, porque eu falo que depois, que dificuldade de trabalhar com a química e com a física no ensino fundamental, hein? Que dificuldade. Porque a hora que a gente está trabalhando com a biologia mesmo, nossa, eu falo na minha formação, você foi formado, então você vai. Aí a hora que você pega aqueles conteúdos de astronomia que você não teve, foi o que o Rodolfo falou. No meu trabalho, eu não vou lembrar agora o nome da colega que comentou na semana passada do trabalho dela, mas a minha pesquisa, eu analisei os livros usados pela Prefeitura de Bauru nos anos iniciais. Eu continuei no mestrado a ideia de abarcar a minha formação de biologia, né, ciências e pedagogia. E nos livros ali de ciências, você tem, em todos os 5 volumes da coleção, tem astronomia. Se o professor não tem essa formação, vai competir onde ele está trabalhando dar essa formação, ou ele correr atrás dessa formação, porque senão a gente acaba, não tem como agora, eu falo assim, não tem como mais ignorar. A mudança está aí, e agora a gente precisa tomar muito cuidado de como vai ser revisto os cursos de formação inicial e continuada dos nossos professores, para que seja algo para melhor, nem você falou, que não volte naquela formação que o 2+2, o 3+1, que não era uma formação que, apesar de ter se desmembrado em bacharel e licenciatura, em alguns casos permanecem a falsa licenciatura. Né? A gente fala como que é a licenciatura travesti de bacharel, uma coisa assim. Porque, na verdade, é a mesma coisa.
A grade está ali, jogam apenas alguma disciplina específica, vai lá dar aula. E a coisa não é bem assim, né? A gente tem que ter uma visão mais ampla do processo para poder trabalhar com os alunos em sala de aula. Mas alguém quer fazer alguma pergunta? Também pode abrir o microfone para fazer a pergunta ou colocar ali no chat. Não, estamos chegando ao nosso final. Então, muito obrigado, Rodolfo. E antes da gente encerrar, vamos fazer a propaganda do nosso próximo encontro. Então, o nosso próximo encontro, ficção científica e o ensino de astronomia, com o Rafael Kobata Kimura. Rafael, tu tá aí, quer falar para a gente fazer o seu spoiler? Boa noite, então, pessoal. A semana que vem eu vou estar aí, então. Quero falar sobre um pouco de ficção científica no contexto do ensino de astronomia. Minha intenção é trazer alguns referenciais teóricos, né, que dissertam exatamente sobre esse assunto em específico, né, não só ficção científica, não só ensino de astronomia, mas a ficção científica aplicada no ensino de astronomia. Vou trazer também algumas reflexões, né, sobre algumas vivências que eu tive tentando aplicar, seja eu como professor, seja orientando alguns trabalhos. E aí também quero deixar um espaço, né, para um bate-papo. Eu já participei desses 2 primeiros encontros, vi que o pessoal vive bastante nessa questão do ensino, conversa bastante, então quero deixar um espaço para a gente bater um papo também. Então, até semana que vem, então, espero que vocês estejam aí. Muito obrigado, pessoal. A gente tem as informações sempre divulgadas lá na página do Facebook do Planetário da Unipampa. Dentro dessa página a gente criou um evento com esses encontros. Então, por favor, acessem lá a página do evento, que daí vocês recebem todas as notificações, convidem seus amigos e colegas para participar também. Muito obrigado, Rodolfo, mais uma vez. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Obrigado, Guilherme. Obrigado a todos que participaram. Uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal.